Muito bem, segunda-feira e o Arena Alterosa está no ar. Bora falar de esporte. A partir de agora a gente vai junto até às 11h30. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Olha só, no final de semana aconteceu muita coisa para a gente aproveitar essa segundona e começar a semana bem, né? Começando a falar de Copa Alterosa. Semifinal que aconteceu no final de semana e os finalistas já definidos, já garantidos na grande decisão. Vamos ver quem está na decisão da Copa Alterosa? Tá aí Trintões de Belmiro Braga e o Minas Esporte Clube de Lima Duarte. Primeiro jogo da final já marcado para o dia 3 de junho, no próximo domingo, às 3h em Belmiro Braga, o primeiro jogo. A gente está aqui com dois representantes das equipes, já vou apresentar para vocês. Só que antes, além da Copa Alterosa, vamos falar também, claro, de Campeonato Brasileiro. A 7ª rodada aconteceu com alguns resultados que surpreendeu, né? Vários, a turma que comenta, a turma que gosta de dar o pitaco por aí. E além disso, o Tupi, que quase conseguiu vencer o Joinville jogando fora de casa, tomou um gol no finalzinho e empatou pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, bora começar a falar de Copa Alterosa. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso querido Thiaguinho, lateral esquerdo do Minas Esporte Clube de Lima Duarte, já garantido na decisão, e também o Leandro Vidal, que é técnico do Trintões, está aqui com a gente pela primeira vez. Thiaguinho, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço o convite, novamente estar aqui, e feliz por estar na final aí, ao lado aqui do companheiro aqui, e fazer um grande jogo. Prometeu, cumpriu, estou de volta com a gente aqui. Com certeza. E o Leandro, prazer receber aqui pela primeira vez. É o treinador, né, e o representante da equipe do Trintões de Belmiro Braga, que está aqui com a gente. Foi suado, foi na luta, mas passaram, Rapaz, né? Tem nada fácil na Copa Alterosa, né? Muito time qualificado. Tá nessa final aí é um sonho de Belmiro Braga, que é a primeira vez que a gente tá participando dessa final. E acredito que a gente vai fazer uma grande festa no nosso primeiro jogo, que é dentro da nossa casa. E felicidade estar também com você aqui. A gente agradece. Começar a falar um pouquinho dos jogos, né? Você falou a primeira vez que o Trintões participa da competição e mostrou que não veio à toa, né? Primeira vez de estar na final contra o Minas, que a gente sempre fala, né? Que é o atual campeão, então quem é campeão acho que já entra como um favoritismo, né? E a 4ª vez consecutiva que o Minas está na grande decisão da Copa Alterosa. Jogo em Lima Duarte, empate no tempo normal em 1-1, mesmo resultado do primeiro jogo, né? E aí nos pênaltis deu o Minas. Agora, Thiaguinho, até o finalzinho você estava ganhando de 1-0, né? No finalzinho tomaram um gol, mas que deu para você sentir, né, nessa fase final, principalmente da Copa Alterosa, assim, claro, já pensando no próximo jogo contra o Trintões. Fernando, foi um jogo bastante difícil ontem, não só ontem, como o primeiro jogo da semifinal, né? Na casa do Fábio, do ADF. E são equipes bastante qualificadas, né? Não é à toa que chegaram às semifinais. E fomos felizes ontem numa partida bastante difícil na nossa casa, que podemos emplacar ali um jogo com bastante chance de gols, mas não tivemos a felicidade. E no segundo tempo fizemos o gol e demos alguns vacilos e cedemos o empate para eles durante a partida ali no finalzinho e fomos felizes nos pênaltis para sair com essa classificação e estar mais em uma grande final aí. Legal. Daqui a pouco tem a festa do pessoal no vestiário, né? A turma comemorando. E agora falando do Trintões, Leandro, no primeiro jogo, né? Acho que foi fundamental para vocês, né? Vocês enfrentaram o Eubanquense fora de casa e venceram, né? Por 1-0 com o gol do Gueguel de falta. E aí, ou seja, jogava com a vantagem do empate, né? E no jogo da volta saíram atrás do resultado, mas essa vantagem foi fundamental para vocês, mais uma vez o Gueguel marcando, né? Esse homem é decisivo, né? O Falo com ele que ele nasceu com a estrela lá no berço dele lá, porque para decidir jogo o homem tem estrela mesmo. Realmente, o primeiro jogo a gente conseguiu surpreender a equipe do Eubanquense, né? O primeiro tempo a gente dominou a partida, acabou ganhando de 1-0. A gente podia ter feito o segundo gol também, fizemos, com o juiz anulou o nosso gol. Aí no segundo tempo parece que eles tiveram uma leitura de jogo boa e foram deles, né? Mas saímos com resultado positivo, 1-0. E no segundo jogo de volta eles vieram para cima, dominaram a partida, tiveram chance de fazer 1, 2, 3-0 na gente, mas o futebol é assim mesmo. Conseguimos equilibrar a partida e empatamos no segundo tempo, levando a gente para a grande final aí. Talvez o Eubanquense seja a equipe mais técnica do campeonato, com as peças assim, mais qualificadas, na minha opinião. E o Minas, que a gente vai enfrentar na final agora, é o time mais treinado, né? Com as peças também, com o próprio Thiaguinho, o Ademilson, que merece uma estátua lá no Maria Helena, né? Grande Ademito.
Foi campeão da Série D com o Tupi e subiu com o Tupinambás para a primeira divisão. O maior artilheiro do estádio Ralista Parelheiros. Então, assim, eu acho que vai ser um grande jogo, o Minas hoje leva um certo favoritismo, porque ele é o Real Madrid da Copa Alterosa, né? 4 finais. Mas a gente chega aí para fazer um bom jogo. Claro. Você falou de formar time competitivo, né? Acho que tanto o Minas quanto a equipe do Trintões hoje se encaixa muito bem nessa característica, né? De formar duas equipes. Claro que tem as peças individuais que fazem total diferença, mas por ser um time competitivo, né, estão na grande final. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da expectativa para essa grande final, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, porque no final de semana nós tivemos bastante gols, bastante jogos, né, da 7ª rodada. E aí, rapaz, vamos começar mostrando o jogo do atual líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram, né? Jogo que aconteceu em Belo Horizonte, no Independência. A gente tem os melhores momentos. E pelos melhores momentos, a gente vai conseguir ver que o Atlético teve muitas chances de gols, né? Mas não conseguiu converter, claro, em gol. Ficou só pelas grandes chances, né? Bola na trave, cruzamento dos dois lados e a bola acabou não entrando. Com esse resultado de 1-0, daqui a pouco a gente vai ver o gol do Vinícius Júnior. Inclusive teve 2 lances de pênalti, né? Que o Atlético reclamou bastante. Esse primeiro aí, pra mim, não foi. Dobrou o joelho e passou batido, né? No segundo foi um empurrão na cobrança de falta. O jogador do Atlético cobrou bastante da arbitragem o pênalti. Essa aí, bola na trave, que ficou ali quase em cima da linha, mas não entrou. O Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro com essa vitória, que esse jogo aconteceu no sábado, né? No Independência, como eu já disse no início aí das imagens. Com 14 pontos ganhos, né? Está com 1 a mais que o Fluminense, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que com esse resultado ruim, né, perdendo pelo placar de 1-0, vai enfrentar agora o Sport. Joga na quarta-feira, né, fora de casa. O Sport que vem de uma vitória que surpreendeu, né? Venceu o Palmeiras jogando em São Paulo pelo placar de 3-2. Então tem essa missão difícil pela frente. Flamengo líder, surpreende vocês ou não? Não me surpreende por questões de ser um jogo bastante difícil contra a equipe do Atlético, né? Lá no jogo em Belo Horizonte, no Independência. E tem aquele ditado, né? Que quem não faz, acaba levando. E foi assim o jogo inteiro. O Atlético com grandes chances, várias oportunidades. E no final do jogo, o vacilo do Emerson, né? Do Emerson. A felicidade ali do Vinícius Júnior poder dar o gol praticamente pro Everton Ribeiro, né? E para pegar o Vinícius Júnior na corrida, aí ficou complicado, né? Tem aquela coisa também, né? Se o Vinícius Júnior ficar, o Flamengo é forte candidato a ser campeão brasileiro. Agora, se ele vai embora agora, o Flamengo perde uma grande referência. Eu acredito que aí eles passam muita dificuldade por causa da questão de elenco, né? O Palmeiras aí, apesar da derrota hoje, hoje não, né? No final de semana aí dentro de casa, mas mesmo assim ainda é forte candidato, né? Tá certo, o Everton Ribeiro foi autor, né, do único gol da partida, falou após o jogo, né, já de banho tomado, roupa mudada. Vamos ver o que o Everton disse. Uma vitória muito importante, que nos deixa na liderança. A gente tá todo mundo de parabéns pelo empenho. Não foi um jogo brilhante, mas com as características da equipe adversária, conseguiram impor o jogo, mas a gente, no contra-ataque muito bem puxado, conseguimos fazer o gol. E tá todo mundo de parabéns pela entrega, a nação comparecendo. Tá dando certo essa união e que quinta-feira possa ter muita gente lá para nos apoiar e vamos estar juntos buscar mais uma vitória. Bom, falar de outro mineiro que entrou em campo também no final de semana e jogou ontem, né? Foi até um jogo bastante movimentado, corrido, né? Estou falando de Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro, rapaz, o jogo foi no Pacaembu, né? Foi até São Paulo, conseguiu fazer o resultado, venceu por 1-0. Vamos ver o gol do Bruno Silva. A origem do gol foi desse lance, né? Uma belíssima jogada do Raniel, deu um chapéu ali no zagueiro do Santos e deixou o Robinho na cara do gol. O Vanderlei salvou, esticou o braço ali, a bola foi para escanteio. O gol sai na sequência, na cobrança de escanteio do próprio Robinho, né? O desvio ali no primeiro pau e o Bruno Silva marcando seu primeiro gol pelo Cruzeiro, dando a vitória para o Cruzeiro. E aí complicou o lado do Santos, né, rapaz? Caiu o Santos, tá todo mundo no pé já do Jair, né? Cobrando, Jair que fez um belíssimo trabalho no Botafogo. E no Santos é engraçado, né? Que até agora não conseguiu... Emplacou, né? Emplacou. Apesar de estar vivo nas competições que disputa, né? Não tá tendo uma boa sequência. O torcedor não tem muita paciência, né? Não tem, principalmente porque dentro de casa o Santos sempre foi muito forte, né?
A gente sempre falava assim, ganhar na Vila Belmiro é quase impossível, né? Verdade. E aí o torcedor cobra. Ele quer isso, ele quer que o Santos volte a ganhar em casa. A gente falou do desempenho do Flamengo, né? Colocando o Flamengo como favorito. O Cruzeiro, o elenco que tem hoje, vocês acham que dá para chegar ali entre as cabeças? É o que eu digo, né, Fernando? Igual questão desse jogo aí, o Cruzeiro tem um elenco que está jogando várias competições, né? Usa os seus 2 times considerados um titular e o reserva. Sim. Mas não existe isso, né? Porque vários jogadores aí que estão atuando até mesmo no time reserva do Cruzeiro já foram grandes jogadores de outras equipes, né? E o Peterson está me atualizando aqui, falando que o Cruzeiro hoje tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? A melhor defesa da Série A, sofreu só 15 gols. Bom, falando em defesa, não sei se vocês concordam comigo, mas quem voltou, tem jogado muito é o Dedé. O Dedé, esse aí, é difícil perder uma bola, né? E ele também deu uma entrevista coletiva falando desse objetivo, né, do Cruzeiro, não só no Campeonato Brasileiro, mas principalmente Libertadores, né? Acabou a partida contra o Santos, já pensando em Libertadores também, claro, com o sonho de ser campeão brasileiro. Vamos ouvir o zagueirão. Nessa primeira fase terminamos líder da competição, da nossa chave, com uma chave bem considerável, porque eu achei que foi uma das chaves mais difíceis de todas as outras. Nosso time tem que valorizar muito isso, né? Porque foram bons jogos, foram jogos difíceis, forma difícil de se classificar, e na última rodada conseguimos ainda conseguimos a primeira colocação. Então a gente ficou feliz demais, nosso grupo ganha mais confiança com isso, mais experiência também. E agora é o brasileiro, também é um outro objetivo grande nosso. Temos condições de brigar por títulos, mas para isso precisamos dar uma arrancada. Bom, então tá aí o zagueirão Dedé. Nessa lembrando que o Cruzeiro, com essa vitória, ocupa exatamente o meio da tabela, está em 10º lugar. Antes de fazer um intervalo, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à final da Copa Alterosa, né? Leandro, que é o treinador da equipe do Trintões, o Thiaguinho, que apesar de ser um jovem jogador, né, tem sua experiência no futebol profissional. É uma semana diferente, semana de decisão para vocês que estão ali. Leandro na beira do campo, para você literalmente dentro do campo. Com certeza é uma semana totalmente diferente. Igual eu estava até dizendo para ele aqui que não tem favorito para essa grande final, né? Porque final é final, são 2 equipes bem qualificadas e vai ser 2 jogos bem difíceis. Thiaguinho pensa dentro de campo, né, Leandro? Você já pensa nas peças que estão dentro de campo, mas o que você vai fazer, que dá para fazer de diferente para uma decisão. O Thiaguinho estava tentando tirar uma informação, né? Já. Vai jogar, o time tá completo. Como é que tá o Trintões para essa final? Assim, a gente, na verdade, eu e o Balão, a gente tem feito um bom trabalho, a gente monta o time de acordo com as características do adversário. Então, assim, já sei que o menino aqui desce muito, tem bastante assistência, então a gente vai tentar equilibrar o time nesse sentido, para pelo menos fazer um grande jogo, entendeu? Isso é um grande espetáculo. A gente pensa que Belmiro Braga tem que apoiar nosso time, a torcida tem que ir no campo, entendeu? E fazer com que a gente faça um espetáculo mesmo. Com certeza. Não só, tipo assim, dentro de campo como fora. Eu acho que a semana é diferente. Totalmente o torcedor diferente. Também, né? Isso. Com certeza. Bom, daqui a pouco a gente fala mais de Copa Alterosa, então, da grande decisão que acontece, o primeiro jogo já no próximo domingo, dia 3 de junho, às 3 da tarde, em Belmiro Braga. Só que vamos fazer uma pausa aqui no Arena. A gente volta, né, mostrando o restante dos gols do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Tupi, que conseguiu um empate lá no Sul contra o Joinville. Empate que não foi bom para ninguém, já que os dois ocupam aí as últimas colocações do Grupo B da Série C do Brasileirão. Fique aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito
bem, confronto já marcado dia 3 de junho, às 3 da tarde, em Belmiro Braga, Trintões e Minas, assim como o Minas também comemorou bastante, Trintões comemorou muito essa ida para a final. E o Rafael Barros está aqui com a gente, que é o presidente do Trintões, está me atualizando, falando que é o confronto da melhor defesa contra o melhor ataque, o que dá ainda mais um atrativo, né? Um atrativo a mais para o torcedor acompanhar essas duas partidas, né? O primeiro jogo acontece em Belmiro Braga, e aí eu vou aproveitar, Leandro, para falar essa questão do campo, né? Vai ser um campo diferente do que o Trintões tem jogado durante toda a Copa Alterosa. Então, para o torcedor, né, não perder esse grande espetáculo no domingo, fala pra gente qual campo vai ser, né? E aproveita, pode fazer o convite também pro torcedor. Vai ser no campo do Vargem Grande, né? Que é logo chegando na cidade, é o primeiro campo. Não está sendo no nosso campo por causa de questão de bilheteria, né? Que a gente precisa de um estádio fechado no campo do União, mais aberto, então a gente não consegue ter esse controle. E galera de Belmiro Braga, região, Rio das Flores, que a gente tem muito jogador de lá, venha conferir a final, apoia nosso time de Trintões, a gente precisa muito de vocês contra essa forte equipe do Minas, fazer o resultado no primeiro jogo, né? Para levar a decisão lá para Lima Duarte mais encaminhada aí para o nosso título. Thiaguinho, para você, particularmente, né? Prefere decidir em casa ou fazer o último jogo fora ou tanto faz? Para mim, tanto faz, né? Mas como fizemos uma campanha boa e vamos poder decidir em casa, eu acho que isso pode nos ajudar também, né? Porque a torcida comparece, mas a cobrança também é alta, né? Diante da nossa equipe, por questões de títulos no passado, mas final é final e não tem favorito para esse grande jogo. Certo, deixa eu mandar um abraço aqui, a gente estava comentando das cobranças de pênaltis, né? Quem fez o último pênalti do Minas foi nosso querido Ademilson, que já esteve aqui com a gente também. Logo que o Baeta confirmou, né, o acesso para o módulo 1 do Campeonato Mineiro, o Ademilson veio aqui no programa, falou com a gente, e foi assim, né? No sábado jogou para o Pinambás, no domingo jogou para o Minas. Aos 43 anos, segue incansável o nosso querido Ademito. Um abraço para você, obrigado sempre pela audiência do programa. Vamos voltar rapidinho para o Campeonato Brasileiro, vamos falar do Vasco da Gama agora. Tem uma turma que já fez a cara feia para mim quando eu falei, vou falar do Vasco, né? Que tomou mais uma vez de 3 do Bahia, rapaz. Vamos ver os gols? Pode soltar aí pra gente. Jogou lá na casa do Bahia e tomou mais uma vez de 3-0. Lembrou um pouquinho a Copa do Brasil, né? E o Vasco da Gama, rapaz, que sequência. A gente falou na Copa Alterosa, tem um confronto da melhor defesa com o melhor ataque. E olha só, a zaga do Vasco da Gama. Nosso querido Pet Gol nos atualizou aqui. E o Vasco atingiu a marca negativa de 50 gols sofridos só em 2018. Onde vocês acham que o Vasco vai parar desse jeito? Fernando, tá complicado, né? Com essa crise política no Vasco, tá bem difícil. Os jogadores também não estão se encontrando dentro de campo. Mas é se unir aí para poder reverter essa situação, né? Porque o Vasco é uma grande equipe e não merece estar passando o que tem passado, né? Acho que do jeito que as coisas estão indo pro Vasco da Gama, Leandro, acho que segurar na Série A acho que já vai ser eu acho que uma boa tarefa pro Vasco, né? Eu acho que, na verdade, 45 pontos eles vão comemorar como se fosse título, né? Que aí permanece na Série A. Sim. Mas eu acredito muito mais que o Vasco ele precisa de proteger mais a zaga está muito exposta. Você vai ver os lances aí, os gols do Bahia, aí você vê 2 gols foi praticamente mano a mano com a zaga. E parece treinamento, né? Pode mandar pra gente de novo os gols, pra gente ver os 3 gols do Bahia. O primeiro foi uma jogada ali da linha de fundo, tudo bem, mérito do Bahia, mas se você ver os outros 2 gols, chegou praticamente cara a cara com o goleiro. Então assim, olha lá, driblar o goleiro aí fica fácil, né, Thiaguinho? No meio dos 2 zagueiros, né? Se você pegar ali contra o meu goleiro ali, cara a cara ali, você entra até gol de bunda. Verdade. Então, assim, precisa arrumar isso. Eu acho que não é a qualidade dos defensores, assim, o Paulão ganhou já muita coisa no Vasco, no cenário nacional. Se não arrumar essa linha aí e colocar pelo menos uns 2 volantes aí para pelo menos organizar o time, paramos de tomar gol, a vaca vai pro brejo. Verdade. Elber, Zé Rafael e o Regis fizeram os gols da vitória. Bahia 3, Vasco da Gama 0. O Elber, que era o aniversariante, né, do dia, do jogo, e marcou um gol para poder comemorar aí. Botafogo também entrou em campo, enfrentou o Vitória. E aí, rapaz, vamos ver os gols antes de eu comentar aqui. O pessoal tá pegando o pé do Jefferson, não tá perdoando o Jefferson, apesar de estar fazendo sua último Campeonato Brasileiro, né, com a camisa do Botafogo. Olha só, no gol do Vitória, né, o Jefferson tentou sair jogando ali
E depois ele já tinha tentado, antes disso já tinha tentado algumas vezes. Acabou que complicou, né, o zagueiro do Botafogo e o Neilton fez o passe para o Denilson marcar o primeiro gol do Vitória. Só que assim como o Jefferson errou, né, no gol do Botafogo, que a gente vai ver na sequência, veio do chutão também do Jefferson lá de trás. E o Chiesa vai deixar tudo igual. O Denilson tá metendo gol, né, velho? Tá sendo uma das surpresas legais aí, né, da parte da frente do Campeonato Brasileiro. Olha o Chiesa, aproveitando o chutão, tomou a frente do zagueiro, protegeu, conseguiu. A lei do ex, né? Tá aí prevalecendo, né, mais uma vez. Golaço do Chiesa. O atacante mostrou oportunismo e protegeu bem a bola ali, mostrou velocidade também. Acho um gol que, apesar de ser inusitado, né, ser um chutão lá de trás, o atacante tem que estar ligado o tempo todo. Né? O Vitória aumentou as linhas, né, acreditando que o Jefferson ia falhar de novo. E aí tomou nas costas, aí é difícil. Só lembrando, né, a gente está falando do Campeonato Brasileiro, a gente, até agora, né, foi difícil a gente ver um jogo do Brasileiro na quarta-feira, né? Geralmente tem Sul-Americana, Libertadores. Então nessa quarta-feira volta a ter Campeonato Brasileiro, tá? E o Botafogo e o Vitória jogam novamente na quarta-feira. Tem pouco tempo para descansar, só segunda e terça aí para poder recuperar as forças, né? E jogar novamente pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense venceu o Chapecoense, jogou no sábado, venceu por 3-1. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo elogiando bastante o trabalho do Abel Braga. A gente tem as entrevistas aí dos jogadores do Fluminense após a partida. Primeiramente parabenizar todos do Fluminense. Acho que todo mundo foi guerreiro dentro de campo. Agradecer o apoio da torcida tricolor, que encheu o estádio, graças a Deus. É muito importante isso, é muito importante para o nosso torcedor. Sabemos que deu difícil, vencendo o Chapecoense. Sabemos que a caminhada é longa, mas pensando no jogo a jogo, pensando em fazer o melhor, trazer vitórias, né? É uma invencibilidade importante jogando no Maracanã. Cada dia vamos crescendo, ainda mais jogando em casa. É uma vitória importantíssima. Vamos trabalhar forte, vamos ver aquilo que o professor vai traçar taticamente conosco para fazer mais um grande jogo e nos mantermos, né? Agora que chegamos no G4, vamos encarar as dificuldades e esperamos nos manter no G4. Bom, o Flamengo, vocês falaram para mim que não é surpresa, tá na frente, né? Pro Fluminense agora, com o elenco que tem, passou o Campeonato Carioca sofrido, apertado, com o Abel Braga, tem que se virar nos 30, e no Campeonato Brasileiro chegou a vice-liderança, estava até ocupando a liderança antes do Flamengo entrar em campo, né? E hoje está no segundo lugar do Brasileiro. E aí, surpreende vocês o Fluminense estar lá em cima? Surpreende pelas peças, né? Mas não pelo professor. O Abel, sou fã do trabalho dele. Eu acho que ele sabe lidar com a garotada também. O Fluminense não tem dinheiro, então tem que investir na base. Mas é surpreendente. Acredito que o Fluminense não vai se manter lá em cima. Acho que vai ter uma oscilação, mas já é um grande ganho não ficar na parte baixa da tabela. Então, assim, essa garotada precisa dessa sequência. O trabalho do Fluminense é daqui a 2, 3 anos, que pode ser que dê um retorno aí com essa molecada. Trabalhando a base, né, Thiaguinho? Verdade. E eu creio que com o time que tem, né, e com esses garotos querendo, né, porque hoje em dia o futebol está muito sem oportunidades para os garotos que vêm da base. E quem tem que aproveitar mesmo, igual o Pedro, Marcos Júnior aí, estão fazendo um grande campeonato e estou na torcida pelo Fluminense aí. Legal. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Arena, daqui a pouquinho a gente vai voltar, fazendo mais uma vez o convite para o torcedor do Tritões, fazendo o convite para o torcedor do Minas também, que sempre disponibiliza ônibus, né, para estar acompanhando os jogos fora, para a grande final da Copa Alterosa, claro, mostrando o empate de Joinville 1, Tupi também 1, é logo após o intervalo. Tá de volta com a Arena Alterosa, vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. O Tupi foi até Joinville enfrentar o Joinville e conseguiu um empate em 1-1. Vamos ver os gols? O Tupi, inclusive, saiu na frente, né, com o gol do Paulinho. A gente está vendo aí o início do jogo, né? O Joinville também numa situação ruim, assim como a do Tupi. E depois dessa bola na trave, o Paulinho foi lá, ó, fez 1-0 para o Galo. Golaço, né? Rabiscou e colocou lá no cantinho do goleiro do Joinville. A gente está vendo aí no replay. Paulinho fazendo 1-0 para o Tupi. Só que aí depois o Joinville, rapaz, no final do jogo foi lá e conseguiu o empate com o Rafael, né? 1-1 Tupi, ou melhor, 1-1 Joinville e Tupi. Tá lembrando um pouquinho a Série B, né, do Tupi. Vamos ver a tabela agora da Série C, só pra gente ter uma ideia de como que tá a situação pro lado do Tupi. O empate não foi bom para ninguém, né? Nem pro Tupi, nem pro Joinville, que são os dois últimos. Olha só, Grupo B, né, do quinto colocado para baixo, Luverdense, Ipiranga, Volta Redonda. Quem tá caindo, né, para a Série D hoje? Tupi tá em nono lugar com 5 pontos, Joinville com 4. Olha só, tá a 5 pontos do sexto colocado, que é o Luverdense, o próximo adversário da equipe
do Joinville. O Tupi joga no sábado, né? Aqui em Juiz de Fora, às 4 da tarde, vai enfrentar o Volta Redonda, tá bom? Bom, chegamos ao finalzinho do nosso programa, vou deixar vocês bem à vontade agora para fazer o convite para o torcedor, né? Tá presente Belmiro Braga às 3 horas da tarde, no domingo, no confronto da primeira partida da final entre Trintões e Minas. Tiaguinho, obrigado mais uma vez pela presença, pode ficar à vontade aí para a sua despedida. Eu que agradeço você e venho também agradecer ao Hamilton, treinador do Minas, pelo convite de estar podendo atuar aí no Minas, entendeu? E fazer o convite à torcida azulina aí, para que possa comparecer no jogo no domingo, às 3 horas, lá em Belmiro Braga, contra a equipe do Trintões, e que a gente possa fazer um grande jogo, né? E sair com um bom resultado lá, e saber que não tem nada ganho ainda, e que vai ser 2 jogos bem difíceis. Tá certo. Leandro, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa sorte também na decisão. Chama o torcedor aí para domingo. Belmiro Braga, vem em peso para o estádio, apoia a nossa equipe. A gente precisa muito de vocês. O time do Minas é um time muito qualificado, tem peças boas. Nós também, com o Luiz Gueguel, com o Emerson, com o Patinho goleiro, com o Balão, meu auxiliar, é muito bom também. Além do espetáculo em si, que é a final, vocês vão ver grandes nomes lá, Ademilson, Thiaguinho, Lucas Silva, tudo foram campeões aí com o Tupi. Venha comparecer e fazer uma grande festa. Tá certo, convite feito e claro que o Alterosa vai estar presente também para trazer tudo para vocês sobre a grande decisão. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem Alterosa em Alerta primeira edição e a gente se encontra agora na quinta a partir das 11 horas. Boa semana, tchau, tchau.